Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Glória a Deus. Todos encontraram? Sucedeu, depois destas coisas, que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha que estava em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha. Vocês podem repetir comigo? Dai-me a tua vinha. Mais uma vez. Eu vou continuar a leitura. Para que eu possa fazer dela ou nela uma horta de ervas, porque está bem perto da minha casa. E eu te darei por ela outra vinha melhor. Repita comigo: te darei por ela outra melhor. E se te parecer bem, te darei o preço ou valor em dinheiro. Diga comigo assim: o preço em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: o Senhor me proíba de te dar a herança que recebi dos meus pais. E Acabe voltou triste para casa por causa das palavras que Nabote lhe dissera. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém? Meus queridos irmãos, o Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração esta manhã sobre herança. Nós temos algumas heranças que recebemos de Deus. Começando pelas espirituais, nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo, porque nós somos o jambuzeiro que foi enxertado na oliveira. Nós somos filhos de Deus por adoção. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas aquele que o recebe, recebe também o poder de ser chamado filho de Deus. O maior triunfo do Evangelho, não são os milagres. Os milagres são os adornos do Evangelho. Deus faz milagre como curar um cego, levantar um paralítico, ressuscitar um morto, abrir uma porta. Deus prospera, Deus enriquece, Deus abençoa, sim ou não? Mas o triunfo do Evangelho é a salvação. Em Romanos está escrito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então eu vou colocar aqui uma vírgula, só para os irmãos entenderem, eu vou sintetizar aqui. Muitas pessoas não suportam o Evangelho por causa da proposta com que eles vêm para o Evangelho. Eles colocam um pensamento. Tem pessoas que vêm para a igreja para ser feliz. Tem pessoas que vêm para a igreja para casar. Tem pessoas que vêm para a igreja para prosperar. E isso pode acontecer ou não acontecer. Sim ou não? Deus pode curar ou não curar. Quantas pessoas na pandemia agora nós oramos e Jesus não curou? Quantas pessoas nasceram pobres e morreram pobres, sendo fiéis? Quantas pessoas não tiveram uma vida plena de felicidade aqui na terra? Muitas pessoas crentes. Por quê? Porque a proposta final do Evangelho é ser salvo, não ser feliz. Jesus não prometeu: eu te prometo que você será feliz. Jesus prometeu: eu te prometo que você vai ser salvo. Então, quem é salvo, entende que se estiver infeliz, ele é um infeliz salvo. E se ele estiver doente, ele é um doente salvo. E se ele tiver um problema na família, ele tem uma família problemática, mas ele é salvo. Mas essa forma, esse modelo, foi mudado no coração de muitas pessoas. E as pessoas não conseguem mais ver o Evangelho como o Evangelho da herança espiritual, o Evangelho do Calvário. Muitas pessoas veem o Evangelho como uma fonte de felicidade, como uma fonte de riqueza. E isso é um adorno. Isso é a gorjeta do Evangelho.
Isso é o que a Bíblia chama de acréscimo. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Tudo que eu estou te falando aqui, cura, casa, carro, dinheiro, fama, felicidade, Deus chama de coisa. Só o que Deus não chama de coisa é o reino. A salvação é pela graça, mas o reino é tomado à força. Porque Deus te salva e você se mantém salvo. Jesus te salvou, mas você tem que valorizar isso. Jesus te salvou, mas você tem que proteger isso. O salmista diz: eu guardei a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Conserva o que tem. Para quê? Para que ninguém roube a tua coroa. Ou seja, você tem que valorizar o que você é, valorizar a sua salvação. Nós temos heranças familiares. Os filhos são heranças do Senhor. Quem concorda que os filhos são herança? Você concorda que você tem que proteger seus filhos? Você concorda que você tem que ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar? Você concorda que você tem que cobrir seus filhos de oração? Você concorda que você tem que ensinar para os teus filhos os princípios bíblicos, para que isso não seja destruído na vida dele? Sim. Nós também temos heranças que recebemos aqui na terra. Você concorda comigo que a porta que você está foi Deus que abriu? Você concorda que a casa que você tem foi Deus que te deu? Você concorda que os bens que você adquiriu foram as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores que esteve sobre a tua vida? Então você precisa proteger isso. Você precisa guardar isso e você precisa valorizar isso. Satanás, irmãos, é um grande negociador. Satanás é um grande negociador. E Satanás usa de todas as artimanhas para tentar tirar de nós o que é herança. Por quê? Porque herança nós só recebemos de pai. Herança nós só recebemos dos pais. Então Satanás sabe que o que Deus te deu é precioso. O que Deus te deu é valioso. O que Deus te deu é joia. Então Satanás vai tentar tirar isso de mim, vai tentar tirar isso de você. E como que ele vai tentar fazer isso? Com propostas. Quando esse moço, o Nabote, ele tinha uma simples vinha, mas essa vinha ficava do lado do palácio de Acabe. O Nabote estava feliz com a vinha dele, mas o Acabe não estava feliz com o palácio. O Acabe queria a vinha do Nabote. E o Acabe apareceu para uma proposta, e ele foi até o Nabote. E ele chega para o Nabote e diz assim: dai-me a tua vinha. Você pode repetir isso? Os irmãos concordam comigo que dar é de graça, sim ou não? Sim ou não? Dar é de graça ou não? Me dá a tua vinha. Por que o Acabe pediu, pastor Daniel, a vinha para Nabote de graça? Porque Satanás descobriu que tem pessoas que pegam o que Deus deu para eles e entrega de graça. Não consigo entender. Foi tão difícil para casar. Foi tão difícil para gerar um filho. Foi tão difícil, irmão, para se converter, para se alinhar com o Evangelho, para ficar firme com Jesus, para depois entregar de graça. Não consigo entender. Eu não consigo entender como um casal briga pela manhã e à tarde fala em divórcio. Eu não consigo entender. Me perdoe, irmãos. Se eu estivesse falando de pessoas que não conhecessem o Evangelho, se eu estivesse pregando para as pessoas que não sabem, que não soubessem que a família é uma instituição divina, se eu estivesse pregando para as pessoas que não tivessem conhecimento do que é reino, do que é palavra, do que é Evangelho, mas gente que conhece Deus, conhece a sua palavra, conhece a vontade de Deus, os princípios de Deus, a lei de Deus, os estatutos de Deus, pegar o que Deus deu e entregar de graça para o Acabe. O inimigo descobriu que tem gente que troca a herança por prazer. Vou te provar. A Bíblia diz que Esaú saiu para caçar. Ele era um bom caçador, mas naquele dia ele não pegou nada. Ele voltou frustrado, pastora Juliana. Voltou chateado e voltou cansado. Diga comigo: cansado, cansado e com fome.
Quando ele estava cansado e com fome, era a hora do quê? Da proposta. A hora da proposta é quando você está cansado e está com fome. Você está exausto e você tem uma necessidade. Então o inimigo disse, agora. Aí o Esaú chega, tem uma panela de sopa que não é dele, é do Jacó. E ele disse assim, rapaz, eu estou tão cansado, eu estou com tanta fome. Você não me dá um prato dessa sopa? O Jacó disse assim, não dou não. Eu negocio. Eu te dou um prato de sopa e você me dá o direito da primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú diz assim, o que a primogenitura vale para mim numa hora dessa? Que valor tem para mim ser primogênito? Eu estou cansado. Eu estou com fome. Eu quero agora a sopa. Eu quero matar minha fome, matar meu desejo, matar minha vontade. O que eu quero agora é o meu prazer. Eu quero me aliviar, eu quero descansar, eu quero relaxar. Não é aí que o diabo pega as pessoas? Você está precisando relaxar. Você está precisando descansar. Você está exausto, você está com fome. Você vai deixar passar a vontade? Você vai ficar com esse desejo preso dentro de você? Por que você não faz? Por que você não faz o que você quer? Por que você não faz o que você gosta? Para de lutar contra a sua natureza. Para de lutar contra aquilo que você gosta. Você não gosta de fazer? Vai lá e faz. Que vale para você dizer sou crente? Eu não faço. Eu tenho direitos. Eu sou espiritual. Isso não vale nada. Aí o Satanás fica tentando colocar na cabeça da pessoa que isso não tem valor. E ele vende. Quando ele vende o direito, quando ele dá o direito de primogenitura a Jacó, ele perde. E o escritor vai dizer lá na frente, milhares de anos depois, que Esaú nem com choro, nem com quê? Nem com quê? Chegou ao quê? Ao arrependimento. Vou te explicar por quê. Olha aqui para mim, eu chego lá devagar. Esaú acostumou tanto a trocar direito por prazer, que chegou uma hora que ele não conseguiu mais se arrepender. Ele não conseguiu mais ter arrependimento. Você sabe o que é uma pessoa chorar e dizer, eu não quero ser assim, Deus. Oh Deus, eu não quero ser assim, me ajuda, me liberta. Mas amanhã ele faz de novo, 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 amanhã ele faz de novo. Vai chegar uma hora que nem chorando ele vai conseguir mudar. Porque todas as vezes que ele tem fome, ele vai lá e faz. Toda vez que ele tem vontade, ele vai lá e faz. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então Acabe, me dê tua vinha. Me dê tua vinha. Isso só te dá trabalho. Essa é a mentalidade do Acabe. Deus te deu algo trabalhoso. Você vai ficar lutando com uma família dessa, irmão? Você vai ficar lutando com um casamento desse? Você vai ficar lutando para ser liberto, para não fazer isso ou aquilo? Não, pai, Deus te deu, foi trabalho. Deus te deu algo cansativo. Deus deu algo para você que você tem que arar, cuidar, podar, trabalhar. Deus te deu algo que você tem que proteger, cercar. Ah não, o que Deus te deu é muito trabalhoso. Me dá isso para mim. Mas sabe qual foi a resposta do Nabote? Não. Eu quero que você levante comigo as suas duas mãos aos céus. Por mais trabalhoso que seja o que Deus te deu, por mais árdua que seja a tua tarefa de cuidar da herança, por mais rebelde que seja teu filho, por mais difícil que seja teu matrimônio, por mais luta que tenha a tua vida espiritual, Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer, não entregue a Acabe o que eu te dei. Não entregue a Acabe o que eu lhe confiei. É trabalhoso, é árduo, é difícil, mas foi eu quem te entreguei. O que eu te dei foi uma herança. E herança não se negocia. Herança não se negocia. Quando Acabe percebeu que Nabote não dava, que Nabote não, vamos lá, Nabote não dava. Sabe o que ele faz, pastor Daniel? Ele melhora a proposta.
Falou, vamos fazer o seguinte, já que você não quer me dar a tua vinha, vamos trocar. Eu te dou outra melhor. Eu te dou outra? Eu te dou outra? Vou provar para os irmãos que Deus não trabalha com substituição, a não ser quando é necessário. Deus trabalha com restauração. Ele estava na olaria, o oleiro estava na olaria, pastora Juliana, fazendo um vaso. O vaso que ele fazia se quebrou. Ele jogou o barro fora para fazer outro vaso? Ele fez outro vaso do mesmo barro. Os muros de Jerusalém e as portas foram queimadas. Ele foi lá e ergueu o mesmo muro, as portas que estavam no mesmo lugar. Isaac tornou a cavar os poços que o seu pai Abraão já havia cavado. Porque Deus restaura. Deus. Agora o diabo não, o diabo troca. Vou falar aqui, vocês não se ofendam comigo não. Para mim é um escândalo. Eu li numa revista evangélica que o número de divórcio no meio dos cristãos é o mesmo no meio dos ímpios. Você acha normal isso? Você acha normal ter índice alto de suicídio no meio dos cristãos? O cristão que vive falando do céu, vive dizendo que Jesus salva, vive dizendo que o céu é maravilhoso. Você acha normal no meio do cristão ter agressão doméstica, violência doméstica, espancamento à mulher e a filhos? Vício? Não é normal. Diga para o teu irmão, não é normal. Não é normal. Quando o inimigo perceber que você está passando por um problema com a sua herança, porque nós somos crentes, mas nós temos problema, sim ou não? Eu pergunto, os irmãos respondem, uma família não pode ter problema? Um casamento não pode ter problema? Uma vida espiritual não pode ter problema? Pode. Quando o inimigo perceber que você está tendo um problema, ele vai te oferecer uma troca. Como se a troca fosse resolver o problema. Rapaz, eu te dou outra melhor. Eu te dou outra o quê? Melhor. Você casou errado. Você merece uma esposa melhor do que essa. Esse marido seu não vale nada não. Eu te dou outro melhor. Se fosse Deus que estivesse falando, estava bom. Estava ou não estava? O problema é quando não é Deus que está falando. O problema é quando Acabe está falando. O problema é quando o diabo está falando. Porque aqui não é Deus que está falando. Quem está falando é Acabe. Essa fé sua. Nunca se houve tanta apostasia e naufrágio na fé como nos nossos dias. Porque as pessoas estão decepcionadas com igreja, com evangelho, com líderes religiosos. Sim ou não? Porque aí o que o diabo faz? Eu vou te apresentar uma religião melhor. Igreja tem esse negócio de cruz, pagar preço, orar, jejuar, crer, ter fé. Não, vou te apresentar uma coisa melhor que isso. Porque o diabo trabalha com troca. Eu te dou outra melhor. Aí ele apresenta uma vinha maior. Uma vinha que parece ser mais bonita, mais vistosa. Os irmãos lembram de Abraão e Ló? Abraão está com a promessa. Abraão está com o quê? A promessa não está com Ló. A promessa está com Abraão. Abraão disse para Ló, escolhe o lado que você quer ir. Se você for para lá, eu vou para cá. Quando Ló faz assim, pastor Daniel, Campinas do Jordão, um lugar verde, água, pássaros voando, peixe, terra fértil. Quando Abraão olha para o lado de cá, deserto, árido, seco, infrutífero. Quem não tinha promessa foi para Campina, fez uma troca, foi para lá. Chegou lá, perdeu a mulher, as duas filhas se tornaram a mãe dos edomitas. Saiu de lá corrido, só sobreviveu ele, a cidade todinha morreu. E quem foi para o deserto com a promessa? É o pai da fé até hoje. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto. Não é a geografia, irmão. Não é a casa, não é a rua. Não é a empresa, não é o lugar. Não é o beco, a viela, a rua, a avenida que você mora. O negócio está com você. Deus está dizendo, não negocia o inegociável. A minha bênção está na tua vida. A minha bênção está com você. Deus disse para Josué, eu vou com você por onde quer que você ande.
Com a mão levantada ainda, deixa eu te dizer o que vai acontecer com quem tem a promessa e não negocia o que Deus fala. Você sabe que o salmista diz no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Ele me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam todos os dias da minha vida. Agora olha o que ele diz lá no final do capítulo 23. A bondade, grita, a bondade, a bondade, a bondade e a misericórdia, bate no peito e diz, me seguirão. Me seguirão. A bênção está com você. Você não corre atrás da bondade. Você não corre atrás da misericórdia. Isso é para quem negociou, irmão. Quem negociou está olhando para as Campinas. Quem está olhando para a troca está dizendo assim, parece ser melhor do que o que Deus me deu. Satanás trabalha com tanta substituição que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. O Espírito Santo leva Jesus para onde? Aí o diabo pega Jesus e leva para a montanha. Só que ele não leva, ele transporta. Ele faz o quê? Porque levar, o Espírito Santo guiou Jesus, tem que andar, passo a passo, metro a metro, quilômetro a quilômetro, milha a milha. Agora você sabe o que é transportar? É eu desaparecer aqui e aparecer lá. Você sabe o que o diabo estava dizendo para Jesus? Com Deus é difícil. Com Deus tem que andar. Com Deus tem que esperar. Com Deus tem que caminhar. Com Deus tem que pagar o preço. Com Deus tem que ter paciência. Com Deus tem que ter perseverança. Com Deus tem que ter experiência. Com Deus tem que ter esperança. Vai. Não. E Deus, o Espírito Santo te leva para o deserto. Eu te transporto para a montanha. Eu te mostro lá, reino e glória. Te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Vamos fazer uma troca? Eu te dou o que o teu Deus não te dá, mas a adoração que você dá para Ele, você passa a dar para mim. Jesus virou as costas e começou a descer o morro. Satanás disse, não vai trocar? Não vai trocar o deserto pela montanha? Jesus disse, não. Porque eu não troco a companhia do Espírito Santo pela sua. Eu não troco a companhia de quem me guia, de quem me leva, pelas tuas propostas, Satanás. Porque eu não preciso de você para fazer sucesso. Eu não preciso de você para subir montanha. Eu não preciso de você para crescer na vida. O dia que o Espírito Santo achar que o tempo de deserto acabou, Ele mesmo me conduz para a montanha. Levanta as suas duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Para cá me ouvir, para o inferno ouvir. Diga, eu não troco. Não, grita, eu não troco. Grita de novo, eu não troco. Não, você não vai negociar o que Deus te deu. Você não vai negociar o que Deus te deu. Você não vai negociar o que Deus te deu. Você não vai negociar o que Deus te deu. O que Deus te deu não tem preço. O que Deus te deu tem valor. O que Deus te deu não é presente. O que Deus te deu é herança. Qual foi a resposta do Nabote? Não troco. Vai ficar com essa vinhazinha aí? Vai ficar com essa vidinha sua aí? Vou ficar. Foi o que Deus me deu. Posso falar uma verdade para vocês? Quem quer ouvir diz amém. Amém. Satanás convenceu algumas pessoas que o que Deus deu para ele é pouco. Aí sabe o que Satanás faz? Ele olhar para a prosperidade dos ímpios, como fez Asaf olhar no Salmo 73. Está vendo? Você é crente, fica nessa luta aí, olha lá. O outro lá nem crente é, ó. Olha lá, está sorrindo, ó. Está indo passear com a família, está fazendo churrasco hoje. Você está aí nessa prova, olha lá. Servir esse Deus para quê? Essa vidinha sua, isso é fé? Isso é vida? Aí o Asaf olhou e disse assim, eu vou me desviar. Está no Salmo 73. Eu vou me desviar, vou ser crente mais não. Ser crente para ser afligido toda manhã? Ser crente para viver na casa de Deus e ser castigado? Ser crente para cantar para Deus, dar minha vida para Deus, Ele deixou me adoecer? Não. Aí o Asaf ficou tão revoltado que ele diz, em vão eu lavei minha mão na inocência. Eu fui um inocente.
Eu fui ludibriado. Você sabe o que Jeremias disse para Deus? O Senhor me iludiu. E iludido eu fiquei. Eu caí numa farsa. Eu caí num golpe do Senhor. O Senhor me colocou na prova. Minha vida é só poço. Minha vida é só apanhar em praça pública. É só falar e as pessoas não acreditar. Só que no verso 17. E olha a importância de estar num culto. O Asaf ia desviar. O Asaf ia o quê? O que o Asaf ia fazer? Está na Bíblia, irmão. Ele ia desviar. Ele diz, quase me desviei. Mas a Bíblia diz no verso 17, pastora Juliana, até que entrei no santuário. Ele entrou no santuário dizendo, meu último culto. Hoje eu jogo tudo para cima. Hoje eu saio daquela casa. Hoje eu largo tudo. Até que entrei no santuário. Você acredita que um culto como esse muda o pensamento de alguém? Muda a decisão de alguém? Você acredita que alguém que entrou aqui hoje pronto para tomar uma decisão vai repensar ela? Porque o Espírito Santo está dizendo, eu estou no controle da sua vida. Você que está feliz por estar no santuário esta manhã, levante as suas mãos e adore a Jesus. Porque Jesus está dizendo, eu não vou permitir, eu vou te convencer a não negociar aquilo que eu te entreguei. Troco, te dou outra melhor. O Nabote olha e diz, não negocio. Aí sabe o que o Acabe faz? Melhora a proposta. O diabo é insistente ou não, irmão? O diabo é mais insistente que alguns crentes. Você não vai me dar? Não vou não. Troca então, troco também não. Então diga quanto vale. Eita, negócio perigoso está aqui, irmão. Diga quanto vale. O Nabote, pastora Juliana, olha para o Acabe e diz assim, Acabe, você ainda não entendeu. O que Deus me deu não tem preço. Não tem como eu te dizer quanto meu filho vale. Diga quanto teu filho vale. Diga aí quanto tua família vale. Sua família tem preço? Tem como avaliar sua família? Tem como avaliar sua salvação? Deixa eu ver quanto vale minha salvação. Não. Você não entendeu, Acabe. A minha vinha não tem preço. A minha vinha tem valor. Eu não te dou, eu não troco, eu não vendo, porque o valor que essa vinha tem para mim é espiritual. É de sentimento. O Acabe ficou curioso e disse assim, mas por que você não negocia comigo por nada? Aí o Nabote responde, porque essa vinha eu não comprei. Essa vinha eu não aluguei. Essa vinha não é fruto de uma troca. Essa vinha não é fruto de um negócio. Essa vinha foi o meu pai. Foi o meu pai. Foi o meu pai que me deu. Você tem paciência para levantar a mão de novo? Você concorda comigo que o seu filho pode não ser o filho que você queria, mas foi o pai que te deu? Você concorda comigo que a tua família pode não ser a família que você sonhou em ter, mas foi a família que o pai te deu? E muita gente não entende por que você não dá, por que você não troca, por que você não vende, e você diz, eu não posso negociar uma herança que eu recebi das mãos do meu pai. Quantos podem glorificar a Deus porque tem uma herança? Deixa eu ver quantos podem glorificar a Deus porque tem uma herança. Você tem uma herança que Deus te deu. E Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer, não dê, não troque e não venda. Estou chegando lá. Meu Deus, isso é muito sério, pastor Daniel. Isso é mais sério do que você está pensando. Pastor, o que um rei quer com a vinha de um crente? Você nunca parou para pensar nisso? Não, meu Deus, o que Satanás quer, me persegue tanto? Quem sou eu? O diabo ficar em cima de mim, me perturbando, querem destruir minha família, meu ministério, minha chamada. Meu Deus, eu só sou um crente, gente. Satanás me perturba dia e noite, perturba minha família, minha fé. Que um rei de Israel, um homem desse quer com um crente? Eu só tenho minha vinhazinha, estou aqui cuidando. O Acabe disse assim para o Nabote, eu quero a tua vinha,
para mim fazer uma horta. Para mim fazer o quê? Vamos lá, para nunca mais esquecer, fazer uma. Está escrito aqui, está escrito ou não está? Horta. Mas eu sou da roça. Eu sei o que é horta. E eu sou bom de horta, viu? Eu sei plantar. Se na minha casa tiver 1 metro de terra assim, eu planto uma couve, cebolinha, salsinha, alface. Você sabe quantos dias você planta hoje a semente? Daqui de 40 a 60 dias você já está colhendo. Você planta uma couve hoje, uma mudinha de couve, e daqui 30, 40 dias você já está tirando as primeiras folhas. Agora uma vinha, ela até demora um pouco para dar fruto. Por quê? Porque a vinha ela não cresce só para cima. Ela cresce para onde? Você já viu alface com raiz grande? Você já viu couve com raiz grande? Você já viu cebolinha com raiz grande? Não tem. Quem tem raiz é vinha. Sabe por que Satanás tem medo, raiva, ódio da sua vinha? Porque sua vinha não é horta. As coisas na tua vida podem até demorar para acontecer, mas por que você não sai? Por que você não é removido? Porque você tem raiz. Agora eu vou te falar. Estou chegando lá agora. Você sabe quantos anos uma vinha produz? Diga comigo assim, no mínimo 200 anos. Vamos lá de novo? 200 anos. E uma horta, diga comigo, no máximo 60 dias. Olha a proposta que o Acabe está fazendo. Ah, rapaz, eu vou plantar coisa aí que daqui 60 dias já aconteceu. Pergunta para o teu irmão assim, você vai viver 200 anos? Tem alguém aqui que vai viver 200 anos? Não. Tem alguém aqui que vai viver 200 anos? Deus falou algo muito profundo para mim, pastor Daniel. Eu disse, Deus, por que o diabo está querendo tomar nossa vinha para fazer uma horta? Deus diz assim, porque você vai viver 200 anos, meu filho? Eu disse, não. Deus disse, porque Satanás não está querendo destruir só você. Ele está querendo destruir sua descendência. Porque a vinha que você tem, não a horta, ela não vai produzir 60 dias. Ela vai produzir no mínimo 200 anos. Isso está querendo dizer que a sua fé, a sua oração, o seu dízimo, a sua oferta, a sua devoção a Deus, vai durar sabe quanto tempo na sua parentela? Na sua descendência? No mínimo 200 anos. Daqui 200 anos vai ter crentes na sua família porque você aceitou Jesus. Não, levanta as mãos que eu vou profetizar a Bíblia. Anda calavácia, révia. Pastor, não, levante as tuas mãos que eu vou profetizar. Eu vou profetizar para você o que está escrito aqui, ó. Paulo escreve a Timóteo e diz, Timóteo, você sabia que a fé que habita dentro de você não nasceu em você? A fé que habita dentro de você, em Timóteo, nasceu na tua avó. A tua avó Lloyd. Da tua avó Lloyd, a fé foi para tua mãe Eunice. E da tua mãe Eunice, esta fé veio para você. Timóteo já era a 3ª geração de uma fé geracional. Eu estou profetizando pela Bíblia que na tua família não vai ter satanista. Na tua família não vai ter macumbeiro. Na tua família não vai ter quem sirva a outros deuses. Na tua família não vai ter quem sirva aos demônios. A sua geração será uma geração de salvos. A sua geração será uma geração abençoada. Deus não vai abençoar só a tua vida. Deus vai abençoar a tua posteridade. Deus vai abençoar a sua descendência. Kamassuri andarabachandaraia. Você concorda comigo? Que tem coisa que nós estamos fazendo hoje que nós não estamos pensando em nós estamos pensando na nossa descendência. Essa luta que o nosso país está pelas crianças, é em nós que nós estamos pensando. Você é de cabelo, você já tem cabelo branco na cabeça.
Você poderia pensar como Ezequias pensou? Você sabe o que é Ezequias? Sabe qual foi o pecado de Ezequias? Alguém chegou e disse assim: no futuro isso aqui vai ser destruído. No futuro isso aqui vai ser um inferno. No futuro isso aqui vai ser tudo derribado. Só que não vai acontecer na tua gestão não, você pode ficar tranquilo. Vai ser depois da tua morte. E a Bíblia diz assim: e aquilo pareceu bom aos olhos de Ezequias. Sabe o que Ezequias disse? Já que não vai ser no meu tempo, eu não vou estar aqui mesmo. Eu não vou estar aqui para ver meu neto sofrer. Eu não vou estar aqui para ver minha geração padecer. Então hoje eu não preciso lutar por nada. Porque tem gente que pensa só em si mesmo. Agora tem gente que pensa na sua geração. Vou fechar minha Bíblia e vou te dizer como começou a promessa. A promessa começou com Abraão. Com quem começou a promessa? Leia a primeira promessa que Deus fez a Abraão. A primeira. Ô Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei tu e a tua descendência. Quando Abraão tinha um sonho, Deus está dizendo: está vendo essa terra aqui? Eu darei a ti e a tua. Quando Deus falou com Isaac: eu darei a ti e a tua. Quando Deus falou com Jacó, Deus falou: abençoarei tu e a tua. Quando Paulo falou com o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo quem? Tu e a tua descendência. Porque o plano que Deus tem com você não envolve só você. Esse plano envolve a tua descendência. Se você tiver uma fé não fingida hoje, se Jesus não voltar daqui 100 anos, você vai ter um neto crente, um bisneto crente. E ele vai testemunhar dizendo: essa fé nasceu no meu avô. Eu tive alguém que lutou, que não deu, não vendeu, não trocou, não negociou a herança. Pode ficar de pé comigo, por favor. Andar abaixando a comenência. Escute. Meu Deus, isso é muito sério. Sabe o que Salomão escreveu dizendo, pastor Daniel? Salomão escreveu dizendo assim: nada vale, diz o comprador, mas terminando de comprar, sairá se gabando. O diabo é o comprador. Ele chega para você e diz: essa vinha sua não vale nada, essa família sua não vale nada, essa vida sua não vale nada. Se mata, rapaz, isso é vida. O negócio do diabo é dizer que o que Deus nos deu não vale, mas quando ele negociar, ele sairá se gabando. Fiz um bom negócio, tomei o que Deus deu para ele. Só que no caso de Nabote, eu quero crer que o que aconteceu no dia que Acabe fez a proposta para Nabote, vai acontecer aqui essa manhã. O texto termina dizendo assim: e Acabe, você pode gritar comigo, e Acabe? Bem forte. Voltou triste para casa. Agora me pergunta por quê? Porque ele não conseguiu fechar negócio com quem? Com Nabote. Diga para o teu irmão assim: hoje Nabote vai voltar feliz para casa, mas Acabe vai voltar triste. Porque Acabe não vai fechar negócio com ninguém aqui. Acabe, pastor Daniel, não fecha um contrato aqui essa manhã. Acabe não assina nenhum contrato aqui esta manhã. Os crentes, os filhos de Deus, a família de Deus aqui na Mahanaim esta manhã estão dizendo para Acabe: levante as duas mãos e diga comigo: não dou, não troco e nem vendo. Mais forte. De novo.